falar um pouquinho sobre o Grupo de Excelência de Governança Corporativa. Ele fundou-se em 2005, por uma solicitação que eu encaminhei. Eu já fazia parte do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa e, apaixonado pela matéria, julguei que era muito importante trazer a questão aqui para o CRA. Na vida pessoal, eu sou administrador, sou advogado e atuo em conselhos de empresas e ONGs e também aqui do próprio CRA. Na mesa, nós temos dois ilustres colaboradores. Vou apresentar, pedir a eles que se apresentem. Mário, por favor. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Mário Probst. Durante a minha vida profissional inicial, eu fui sócio de uma empresa de auditoria durante 13 anos. E, em meados de 2005, optei por seguir uma nova carreira, seguindo um pouco mais os estudos também de governança, as mudanças que houve no mundo, no setor de mercado de capitais. E hoje atuo basicamente como conselheiro de algumas empresas de capital aberto, entidades sem fins lucrativos, e como conselheiro consultivo também de empresa familiar. Vamos passar agora para o Sr. Hélio Secchi, então, para ele fazer a apresentação. Perfeito. Boa tarde a todos. Sou conhecido aqui no grupo como professor Hélio. Hélio Secchi, né? É o lado acadêmico do grupo. O lado acadêmico do grupo, né? Tentando dar uma contribuição, né? Atuo como docente na Universidade Mackenzie, na área de gestão estratégica, inovação e gestão do conhecimento. Sou também sócio-diretor da ProMaturity Serviços Corporativos, empresa que atua com o desenvolvimento da consciência corporativa, está muito associada à questão da governança corporativa, e também aqui, então, há alguns anos já como membro, né, participante do Grupo de Excelência em Governança. Bom, feitas as apresentações, vamos abordar o tema que nós escolhemos. Na realidade, o tema foi uma consequência de uma série de indagações que recebemos. Nós recebemos indagações sobre como implantar práticas de governança, em que momento seria a hora adequada para fazê-lo, e outras perguntas, mas o que se aplica numa empresa grande, se aplica numa empresa pequena? E foi com base nessas perguntas que nós resolvemos trazer aqui a matéria para discutir com vocês. Há um gráfico que eu vou pedir que seja exposto, o gráfico 1, que ilustra bem como será o nosso debate hoje. Nós vamos, nesse gráfico, analisar as diversas fases de crescimento de uma empresa e a sua relação com a possível introdução de práticas de governança. Indago se já está sendo apresentado o gráfico. Bom, vamos então, eu vou pedir para o Mário, indo para o gráfico, ver como é que a gente poderia descrever um pouquinho o início de uma função, de uma empresa, saindo do empreendedor e, na medida que vai subindo, o que você recomendaria, Mário, como sendo uma boa prática? Acho que o gráfico mostra a evolução clássica de todo o negócio. Um dia pode começar no fundo de quintal, numa garagem, e o sonho do empreendedor, sem dúvida, é ver o seu negócio evoluindo e, na medida do possível, também não só um incremento do patrimônio, como também um legado que ele vai deixar para gerações futuras. Aí começa a grande questão: gerações futuras são seus familiares, seus próximos, ou são terceiros sem qualquer vínculo com o empreendedor? E na evolução nós vemos que no final do gráfico chegamos até a empresa de capital aberto. Eu olho um pouco o assunto pelo lado prático. O Hélio
vai me dar uma ajuda para colocar um pouco mais de ordem nesse aspecto prático, suportando ele adequadamente com a teoria apropriada. Hoje, quando eu vejo nas empresas de capital aberto onde eu atuo, e olho um pouco para trás o histórico de como a empresa nasceu, eu vejo a importância que acertar-se o passo da governança logo no início. Daí nós costumamos dizer que a governança é uma jornada, não é um objetivo final. Também percebemos que não é algo aplicável apenas a grandes empresas. Posso falar um pouco mais do lado prático? Assim como participo de empresas de capital aberto, também participo em conselhos de empresas familiares pequenas. E eu vejo que quando o empreendedor, no seu entusiasmo inicial, conseguiu segregar claramente o que era o seu patrimônio, do que era o patrimônio que ele montava na empresa, e quando ele definia as regras sobre cada um dos seus colaboradores, não importa se familiares ou não, quais suas atribuições, suas responsabilidades e as suas tarefas, a empresa evoluía de forma muito mais saudável, rápida e previsível. Mário, eu tenho uma ponderação aqui para você. É óbvio que quando existe um empreendedor que está iniciando um negócio, os princípios de governança, que são transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa, ainda estão todos muito centrados numa pessoa. Não é? Então, eu acho que o foco aqui está bem claro. Quando é um só o empreendedor, é difícil você imaginar uma governança corporativa ideal. Como é que evolui-se isso? Você tem razão. O empreendedor, quando ele começa seu negócio, ele tem mais atuação, talvez parecido com a do bombeiro. Ele apaga incêndios, ele joga em todas as posições. Então, ele está menos preocupado com o aspecto segregação de funções, de atividades do próprio patrimônio, com o patrimônio do seu negócio. Ele também não está muito preocupado com aspectos legais, ele está mais preocupado com a sua sobrevivência. Então, se existem auxiliares que estão adequadamente registrados, que trabalham sábado e domingo, virando noites, e são aspectos que ele só vai começar a considerar muito mais lá na frente, à medida que o seu negócio for ganhando uma proporção maior, onde o fôlego dele já não é mais suficiente para cobrir a totalidade das atividades e das demandas que vão surgindo à medida que ele vai tendo sucesso na evolução do negócio. Mas, Mário, se nós voltarmos lá para o gráfico põe um ponto que eu acho muito importante, que é a preocupação da sucessão. Que eu acho que é nesse momento em que o dono começa a pensar em adotar práticas de transparência, de prestação de contas, e que antes ele não tinha necessidade. O que lhe parece isso? A situação clássica que eu encontrei na prática foi aqueles dois amigos que se juntam para abrir o seu próprio negócio. Eles têm um sonho, têm uma ideia, cada um sabe exatamente o que ele vai fazer. Eles têm filhos, são casados e esperam ter o apoio dos familiares. E tudo vai bem no entusiasmo do início, como um namoro. Todo mundo entusiasmado e, principalmente, se os primeiros passos tiverem uma resposta positiva por parte do mercado, então é que se realmente facilmente ofusca os empreendedores, os fundadores, com esse sucesso. Nesse momento, eles precisam ter a serenidade e o cuidado de não se deixar ofuscar por esse sucesso. Eles precisam começar a observar como segregar o patrimônio entre eles e tanto a participação do capital que cada um tem nesse negócio, bem como
o que eles vão fazer no futuro. Aqueles filhos deles que já estão na faculdade e que vão daqui a pouco procurar um estágio, que vão querer falar, pai, deixa eu te ajudar e você me paga uma mesada, que critérios de valorização eu vou usar, que critérios em termos de disciplina, participação. Aí entra a importância de se definir regras, a importância de se dar uma transparência clara para todos que participam nessa atividade. Vamos ouvir então agora o lado acadêmico. O lado acadêmico. Professor, como é que o senhor vê isso? Não, o Mário expondo, me veio aqui algumas imagens, na realidade, de sala de aula. Né? Eu vou levar para 2 exemplos. Né? Um aluno estava me contando, e veja, não é nem o caso de uma empresa, ou melhor, é uma empresa, profissional autônomo, dentista. O pai se formou em odontologia, abriu um consultório, montou esse consultório, né, na sua fase inicial de carreira e tudo mais. Sabemos que isso tem todo um investimento envolvido. Teve lá os seus 3 primeiros filhos e queria, e sempre cobrou, que os filhos fossem também dentistas. Né? E esse aluno hoje faz um curso de gestão de projetos, né? Porque ele vê que é onde ele tem mais afinidade e tem um prazer em atuar. E deixou de lado o sonho do pai, que não era o sonho desse aluno. Então, a sucessão, voltando para aquela questão colocada pelo Alberto, ela passa já no início de qualquer proposta de empreendedorismo. Né? Não precisa ser necessariamente uma empresa do varejo, da indústria. Né? E outro caso também que foi interessante, foi um aluno que já é a 3ª geração de uma construtora e recebeu agora, este ano, a incumbência de tocar o negócio. É a 3ª geração. E nesse processo, ele seguiu, né, a jornada do avô e do pai e resolveu fazer engenharia. Fez engenharia. Né, seguiu na mesma filosofia e dos valores implementados na 1ª geração. E eles estão passando por esse processo hoje de sucessão, muito forte. Então, quando eu estava conversando e passando algumas informações a respeito, ele levantou essa questão. Puxa, professor, estamos passando pela sucessão. E eu percebi que isso é muito complexo. E realmente, é um processo muito complexo. Né? Então, a sucessão, ela está realmente não importa o porte da empresa, né? Não importa o segmento em si. Bom, então, se eu estou entendendo bem, vocês acho que estamos todos de acordo que a sucessão é um grande motivador para a adoção de práticas de governança, certo? Sem dúvida. Vocês concordariam também que uma das razões é ter também uma melhor precificação do negócio, que através da governança corporativa você consegue saber melhor o valor de sua empresa. Vocês concordam com essa ponderação? Sem dúvida. Você gostaria que talvez ainda um outro aspecto importante na sucessão que eu acho que vale a pena mencionar. O Hélio mencionou a situação familiar. São irmãos, então os irmãos de certa forma já se conhecem. Cada um tem sua particularidade, seus pontos fortes, fracos, e a família sabe lidar com essas características pessoais. No caso que eu citei, 2 amigos que começam a montar o seu próprio negócio, os filhos não necessariamente se conhecem. E por força de sucessão acabam sendo herdeiros, não sabem, cada um tem características próprias, interesses diferentes, e enxerga o negócio montado pelos pais de uma forma diferente, com uma utilidade Mário, nós diferente. estamos contra o relógio. Tá. E nesse sentido, torna-se muito importante, até para não destruir o patrimônio montado, criar regras muito claras e transparentes sobre a sucessão.
Eu acho que, voltando ao nosso gráfico, o acordo de acionistas é um passo importante. E também acho que vale a pena a gente depois comentar sobre a profissionalização. Quer dizer, não é ficar só na mão dos próprios acionistas. Nós estamos acabando o primeiro bloco e vamos passar agora para as perguntas que nos foram encaminhadas. Roberto de Alagoas está perguntando: vocês acreditam ser importante identificar as fases da vida organizacional para a implementação da governança corporativa? Hélio, você poderia... Sim, claro. Essa pergunta é muito interessante, porque ele está utilizando aí um conceito do autor, um livro que tratou muito bem esse assunto do desenvolvimento do ciclo de vida organizacional, que é o Greiner. Toda estrutura organizacional passa por um processo de evolução e revolução. Então, na fase do empreendedorismo, nós estamos falando de uma fase muito mais criativa, né? Onde há necessidade de uma criatividade para que você possa, de alguma forma, levar a sua estrutura a momentos de evolução melhores, tanto em crescimento quanto em lucratividade, em resultado. Mas há uma segunda fase que é muito interessante, que é a fase da direção. A estrutura cresce e você passa a deixar de contar apenas com colaboradores com o seu empreendimento. Você passa a contar com um skill um pouco mais voltado a diretivas, que normalmente nós chamamos aí dos especialistas, né? As empresas precisam de especialistas, muito mais do que de pessoas colaborativas, simplesmente. E a outra fase, que o ouvinte fez a pergunta, que é o ciclo de vida, é a questão da delegação. Que no momento que temos lá a direção, significa que centralizamos certas decisões. Mas a estrutura passou por um processo de burocratização, para que houvesse um certo controle sobre as operações. Então, nós estamos falando de uma evolução, né, de um processo simplificado para um processo mais complexo da evolução das empresas, né? Portanto, sem dúvida, identificar em que fase se encontra a sua empresa é fundamental para que possamos identificar o momento da governança e da profissionalização dessa estrutura. Minas Gerais presente. Suzana está perguntando como identificar em que fase do ciclo de vida está a minha empresa. Mário, você poderia comentar? Realmente não existe uma clara separação onde eu pulo de uma fase para outra. Isso é uma evolução natural, onde aos poucos o empreendedor vai perceber em que talvez ele já não consiga mais atender a todas as demandas, ele já não consiga mais atender de maneira satisfatória seus clientes, seus próprios colaboradores e seus fornecedores. É o momento em que ele fala: preciso de ajuda, vou trazer alguém de fora. E aí vem a grande questão: que perfil de pessoa ele vai precisar e em que medida ele está preparado em delegar, como o Hélio colocou, delegar funções, eventualmente dividir responsabilidades. E se aí ele não tiver uma clara definição do que ele pretende fazer, do que ele precisa fazer, é onde começam os grandes problemas e a crise na organização. Então, esses momentos de aperto, esses momentos de desconforto é que vão mostrando que a empresa está passando de uma fase para uma nova fase, de uma fase mais complexa. E à medida que a complexidade for aumentando, logicamente, os aspectos mais formais de uma governança se fazem mais presentes. Ainda aproveitando essa pergunta, eu pediria a colaboração aí do professor para tentarmos ser um pouco mais específicos. Como identificar a fase?
Evidentemente que normalmente o empreendedor ele olha para os lados positivos da corporação, né? Poxa, a minha empresa está lucrando, está tendo rentabilidade desejada e ele deixa passar certas, nós chamamos isso de disfunções organizacionais. Porque as disfunções organizacionais, né, e traduzindo isso para problemas na organização, é que podemos identificar essas fases. Eu vou dar um exemplo, né? A última fase do ciclo de vida organizacional é uma fase chamada colaboração. É onde busca-se a colaboração efetiva de todos os componentes da estrutura, de todas as áreas. Porém, essa fase, normalmente ela é pouco atingida pelas corporações, na sua maioria. Isso envolve uma certa complexidade, inclusive tecnológica, né? Então, estamos falando até, e aí poderíamos até em outro momento falar um pouquinho de redes sociais corporativas, né? Mas, então, uma maneira de você identificar claramente em que fase, pontualmente, são essas disfunções. É preciso diagnosticar as disfunções. Né? Principalmente quando você percebe que há um desconforto, por exemplo, na tomada de decisão entre as pessoas que compõem a estrutura societária. Bom, a pergunta da Suzana leva ainda a outras considerações. Eu perguntaria aos meus bons colegas como nós poderíamos fazer uma correlação disso que nós estamos falando com práticas de governança corporativa. Acho que importante quando se fala em governança, pensa-se muito em termos de controles internos, em termos de processos, e aí se pergunta, bom, mas esses controles internos, esses processos são baseados em quê? E aí volta o que dissemos no início, aqueles princípios básicos. Eu estou atuando com a transparência necessária para todos os envolvidos, equidade, eu estou tratando meus sócios ou meus colaboradores de uma forma igualitária e justa, e a prestação de contas que eu estou fazendo, tanto para os próprios eventuais sócios, para funcionários, para autoridades fiscais, elas são realmente transparentes e são corretas. E aí, por fim, a responsabilidade do negócio como um todo, a responsabilidade que eu tenho perante terceiros e perante os próprios funcionários e familiares e sócios. Então, isso tem que, de alguma forma, ser estruturado, organizado, documentado. E a governança, praticamente, deve ser iniciada logo no começo. Já começa quando se fala em prestação de contas, muitas vezes se já pensa qual é a qualidade da minha contabilidade. Essa contabilidade, ela espelha realmente a evolução do meu negócio, ela segrega bem o meu patrimônio do que é o patrimônio da empresa, e eu posso prestar contas perante os terceiros sobre o que eu fiz sem medo do, digamos, enfim, com a transparência adequada. Se eu tiver dúvidas com relação a isso, é porque todo o conjunto de processos e controles não é adequado. E esse conjunto é que nós chamamos de governança. Professor Hélio, você mencionou o momento da delegação, o momento da direção. Se nós voltarmos ao gráfico inicial que nós apresentamos, e eu pediria que a direção apresentasse novamente, você acha que isso seria uma coincidência com a implantação de conselho consultivo, de conselho de administração? Qual seriam as suas avaliações sobre isso? Não diria que seria uma coincidência, mas na realidade são fatos, né? Do próprio desenvolvimento e do próprio crescimento organizacional. Faz parte da natureza da estrutura organizacional passar por esses processos.
O processo de criação de um conselho consultivo é uma fase que ocorre anterior a uma fase de criação de um conselho de administração. Até porque, respeitando-se, inclusive, a própria fase em que está essa estrutura organizacional. Quando você tem, aí voltando para a questão de processo na fase da delegação, você tem esse processo ainda muito conturbado dentro da sua estrutura, o processo para se criar um conselho de administração ele é muito mais penoso, é muito mais complexo. Então, por isso existe aí essa fase anterior chamada a criação aí de um conselho consultivo. Então, acredito que não seja só uma coincidência, mas, na realidade, uma necessidade de maturidade da própria estrutura. Nós temos aqui uma pergunta de Paula, de Sergipe. O processo de maturação de cada fase do ciclo de vida é longo? Depende muito da visão, dos valores, da missão, dos objetivos estratégicos corporativos. Eu diria o seguinte: se você não sabe quem você não sabe para onde quer ir. Então, esse é um processo muito mais longo, porque é um processo de autoconhecimento. E esse processo é um processo lento, muitas vezes. Então, esse tempo, né, de desenvolvimento de cada fase dependerá única e exclusivamente da consciência corporativa, desde os seus fundadores, seja do processo sucessório, dos seus diretores. É um processo cultural. Não lhe parece, Mário, que isso também vale não só para os acionistas, como também para os conselheiros e diretores também que giram em torno da empresa? A constituição de um conselho consultivo só é possível quando a empresa atingiu uma certa maturidade e um certo nível de profissionalismo. E o Hélio mencionou um aspecto que eu acho relevante, que vale não só para o empreendedor, mas também para os conselheiros. Os papéis têm que ser claramente definidos. Não podemos misturar a gestão com o papel do conselheiro. E o autoconhecimento de cada um desses envolvidos permite também uma clara segregação de responsabilidades e de funções. E de expectativas, de gerenciar expectativas. O conselheiro, de forma nenhuma, pode interferir diretamente na gestão. Ele está ali praticamente para ajudar na validação ou no questionamento das estratégias, ele pode até ajudar nessa definição. E o conselho consultivo, como o Hélio colocou, é uma fase inicial porque há uma maior flexibilidade na sua atuação. O conselho de administração é claramente definido em lei, quais são suas atribuições, suas responsabilidades, os seus deveres. Enquanto que no conselho consultivo ainda digamos, o aspecto informal ainda tem um peso maior. Bom, vou ter que, preocupado com o tempo, diminuir um pouco as respostas, mas tem uma aqui pragmática. O Luiz de São Paulo está perguntando: qual o futuro da governança corporativa e a importância no cenário da crise? Professor, alunos aí devem ter feito essa pergunta a você. Muitas. Vamos lá. Não, o papel da governança é fundamental para a perpetuação de qualquer estrutura em mercados competitivos. A sociedade como um todo, hoje, ela quem dá o real valor à sua empresa. Ela que vai valorar a sua empresa. Se nós temos hoje uma tendência à abertura de capital, né, seja via IPO ou outras ofertas, né, de ações na Bolsa, e essa é uma tendência Brasil,
Então, já entrando na questão, né, da nossa economia, não há como deixar, né, os pilares da governança sem fazerem parte do DNA corporativo. Porque a sociedade cobra isso hoje, né? E é ela quem vai valorar as ações da sua empresa como um todo, né? É claro que existem todos os impactos e influências da macroeconomia, da microeconomia, mas quem é que vai sobreviver e vai continuar se perpetuando no mercado? São aquelas que têm as melhores práticas. E a governança, sem dúvida, é essa que dá a sustentabilidade necessária. Bom, respeitando o tempo, nós passamos agora para a segunda parte da nossa apresentação e nós vamos destacar a importância da governança corporativa para a perenidade e para a sucessão da organização. Nós já fizemos aqui algumas ponderações a respeito da evolução da empresa, a evolução do acionista também, e nós estamos chegando então ao momento de pensar na perenidade da empresa. O gráfico inicial mostra isso e eu pediria então que o Mário fizesse algumas considerações sobre essa segunda parte, essa preocupação da perenidade. É muito importante nessa nova fase ou nessa fase posterior onde o empreendedor em algum momento realize que ele fundou a empresa, ele transmitiu seus valores, mas ele de alguma forma é passageiro. A empresa tem continuidade formalmente previsto como independente ou indeterminada. Agora, se o empreendedor não demonstrar um certo desapego, vai ser difícil ele assegurar essa continuidade. E nesse ponto é fundamental que ele comece a pensar não só claramente como vai ser a sua sucessão, e quais são as regras, e uma forma também de assegurar o valor do patrimônio que ele mostrou, que ele montou, é muito importante deixar essa regra transparente. Tenho visto N casos de empreendedores que chegaram em algum momento da vida e falaram: agora eu quero me aposentar. Montei um certo patrimônio, quero aproveitar esse patrimônio, viajar e fazer outras coisas. E aí quer vender a empresa. E fica muito surpreso, para não dizer desapontado, quando o mercado diz: essa empresa não vale muito. Para eu comprar essa empresa, eu preciso levar esse fundador junto. E por que isso aconteceu? Porque foi alguém que não se preocupou com seus fundamentos básicos, com sua estrutura, com uma montagem de controles internos para assegurar que essa empresa pudesse existir sem a sua presença. Então, esse é um momento crítico em que se percebe que, eventualmente, o empreendedor não se preocupou adequadamente em entregar um patrimônio para uma nova geração. Você acha que perenidade é essa preocupação? Eu acredito que sim. Vou até voltar um pouquinho na questão conceitual. Quando a gente pergunta, e isso a gente faz em sala de aula, e eu até nas consultorias em empresas, qual é o seu objetivo, né, corporativo? Qual é o seu objetivo? E é claro, é lucrar? É lucrar. Toda empresa precisa lucrar para poder continuar crescendo e lucrando, crescendo, lucrando e dando a rentabilidade a todos os interessados no negócio, os acionistas. Mas eu ouço pouco o objetivo genérico mais importante para a concepção de estratégias corporativas, que é a perpetuação da estrutura da empresa. No momento que se coloca como objetivo fundamental a perpetuação, todas as ações estratégicas, sejam elas para a lucratividade ou para crescimento, levam naturalmente a empresa à perpetuação, à perenidade. Agora, quando a perpetuação ela não faz parte do discurso estratégico,
e bate-se sempre na tecla do lucro, e principalmente quando se pensa em lucro a qualquer custo, deixou-se de pensar governança corporativa. Hélio, vamos ver se estamos todos entendendo corretamente. Você não acha que poderíamos introduzir, então, uma questão mais complexa, que seria lucro a curto prazo e lucro a longo prazo? Ou seja, a preocupação do lucro a longo prazo e muitas vezes em detrimento do lucro a longo prazo. Perfeito. Até porque a cultura corporativa familiar, nacional, principalmente, e os empreendimentos que surgem, né, os empreendedores, surgem nessa linha de raciocínio, né? Como o Mário colocou inicialmente. Empresas que surgem na garagem com 2 amigos. A visão é de lucro a curto prazo. Né? Estou colocando ali um investimento pequeno, mas eu quero retorno imediato e rápido. Há exceções, né? Por exemplo, a HP foi formada nos Estados Unidos, numa garagem, e hoje é um monstro. Mas com certeza passou, né, pelos empreendedores da HP, essa visão de longevidade. E essa faz a diferença. Né? Mário, eu queria uma pergunta para você. Quando você fala esse crescimento, como é que você considera a entrada de novos sócios nisso? Eu ia justo usar esse exemplo da HP. E ela não é só, existem N outros exemplos de empresas que nasceram um dia na garagem. Mas se observarmos esse gráfico e que vemos que ao longo do tempo, à medida que a empresa vai evoluindo e o empreendedor, o fundador dela está ciente sobre suas novas necessidades, em algum momento ele vai precisar de capital. Esse capital pode ser um empréstimo bancário, isso pode ser dinheiro da família, como pode ser de novos acionistas que vão entrar nessa empresa. Todos eles vão exigir algum tipo de garantia, proteção, transparência, e quanto mais seguro for o ambiente onde eles vão colocar esse dinheiro, mais baixo o custo dessa captação, mais harmônica vai ser a vida entre todos entre essas pessoas. E à medida que o negócio vai evoluindo, vai ganhando um certo porte, como aconteceu com a HP, com a Microsoft e N outras empresas, e nós podemos ver isso no nosso gráfico, o interesse em falar, puxa, será que eu não posso fazer agora um grande salto e colocar a minha empresa no novo patamar e chamar novos sócios via uma colocação de ações ao grande público através de uma bolsa de valores, o famoso IPO, ou uma oferta pública inicial. Então, isso requer todo um processo de disciplina, documentação, de estruturação, e é fundamental. E quanto mais sócios estiverem presentes, mais importante é você ter uma qualidade na transparência e uma clara definição dos papéis que cada um vai ter nessa organização. Professor, eu tenho uma pergunta aqui, é a seguinte: nós estamos falando em transparência, prestação de contas, equidade, mas estamos falando pouco em sustentabilidade. Eu queria ouvir um pouquinho de sua parte, um pouco mais sobre isso também. Perfeito. Sustentabilidade é bem complexo na realidade, né? Envolve muitas variáveis, muitos fatores, né? Mas não foge a um dos pilares da governança, né? A gente fala em responsabilidade social, né? Responsabilidade corporativa. Então, todas as ações corporativas devem estar alicerçadas por comportamentos éticos, comportamentos que sejam realmente, retratem realmente a explicitação do que é publicado pelas corporações. Então, acho que o que se cobra hoje em termos de sustentabilidade será que o comportamento corporativo, o comportamento nas ações corporativas, ela está aderente ao que ela explicita nos meios de divulgação?
Então, eu acredito que não há mais como valorar e dar valor às corporações que tenham atitudes incompatíveis com o que ela verbaliza, o que ela explicita, né? Então, eu vejo, apesar da complexidade da terminologia sustentabilidade, eu vejo uma forma muito simples, que é você agir, e a empresa agir, de acordo com o que ela está verbalizando. Ora, voltando aí ao gráfico inicial, vocês não acham que está muito coerente? No sentido de que o empreendedor inicial, aquele que está começando o negócio, ele não tem muita essa preocupação de princípios de sustentabilidade, de responsabilidade corporativa. É verdade. Como é que você vê isso? Talvez eu fiz uma analogia no começo que quando o fundador inicia o seu negócio, ele tem um pouco o papel de bombeiro e está disposto a qualquer emergência, a qualquer reação, a tentar apagar todas as situações controlar todas as situações que vão surgindo. Mas também temos que pensar como que atua um bombeiro. Ele não age de improviso. Tá certo que as situações demandam uma certa agilidade na hora, mas ele sabe muito bem como agir, de que forma fazer. Ele teve todo um preparo adequado para saber como se posicionar diante de crises, como foi recentemente perguntado, o que faz, para que serve a governança e como ela ajuda em momentos de crise. A estrutura da organização, se ela tiver um conselho consultivo, sim ou não, mas a mentalidade dos acionistas, dos sócios do negócio é que é fundamental nesse momento. Em que medida eles estão estruturados para saber como se posicionar em momentos de dificuldade e a sustentabilidade é decorrente praticamente disso, né? Na medida em que eu tenho uma certa disciplina, tenho regras e me preocupo com a independência da empresa e consigo demonstrar que ela não depende mais da pessoa física do fundador, né? Estou olhando para você porque eu não quero perguntar isso para o Mário, porque seria quase que conflito de interesse. Porque eu vejo aqui que é importante, num dado momento, a gente falar em auditoria independente. Sem dúvida. Por isso que eu não falei com o Mário, então, que foi também auditor. Okay. Como é que você sente isso nas empresas? Pode ficar livre na resposta. Né? Posso ficar livre? Isento. Isento. A auditoria independente sempre foi um mecanismo, foi um instrumento fundamental para a busca daquela perenidade que nós discutimos anteriormente. Até porque a auditoria nunca teve o papel de acusador, né? Muito pelo contrário, muito mais de identificar precocemente qualquer situação que possa causar uma ruptura na evolução e do crescimento organizacional, né? Então, a imagem, né, dos auditores com aquela roupa preta, né, Mário, pesada quando chega na empresa, eu acho que isso tem diminuído cada vez mais, essa imagem de peso, de crucificação, vamos dizer assim. Não, são ferramentas que fazem parte, inclusive, da própria estrutura da governança, né, quando a gente pensa em estrutura corporativa, é você compor lá os chamados comitês de auditoria, não é? Dentro da própria estrutura organizacional, que é justamente uma maneira de você afinar as ações de auditorias independentes, né, com as ações internas da corporação. E esse afinamento está cada vez mais sendo requisitado. Até mesmo as estruturas de controles internos nas corporações eram normalmente também contratadas fora, né, das grandes auditorias. Hoje, as empresas possuem essas áreas de controles internos, né? Então, muitos auditores acabaram até indo trabalhar nos clientes, quer dizer, para os clientes, justamente se tornando lá colaboradores internos, porque levaram um certo know-how
e isso faz com que esse desenvolvimento organizacional também tenha uma evolução muito mais sustentada. Isso só favorece a governança corporativa, né? Então, não vejo qualquer tipo de Mário, em pouquíssimos momentos e segundos aí, qual é a sua complementação como ex-auditor que foi? O auditor, ele tem como seu principal papel certificar de que aquela prestação de contas, as demonstrações financeiras, né, como chamamos, representam adequadamente os negócios, o resultado dos negócios da empresa. E que foram elaboradas de acordo com determinados princípios. Hoje em dia, no Brasil, a legislação societária exige também a aplicação dos princípios internacionais, o IFRS. Agora, o auditor, ele não opina sobre a estratégia, não opina sobre a eficiência da administração. Ele não interfere nisso, porque ele não vai julgar se a estratégia adotada pelos empreendedores é adequada ou não. Essa não é a função dele. Então, é mais dizer, olha, o resultado do que eles fizeram está bem representado. Vocês podem confiar nesses números e fazer a leitura que julgarem necessário, se quiserem investir ou não nesse negócio. Bom, nós estamos agora já na parte das perguntas. William de Rondônia está indagando. Como implantar um conselho consultivo? Quem é? O Mário, você quer comentar aí, Mário? Grande, vasta experiência, implantação de... Vemos um pouco... Importante é ter uma certa identificação com esses conselheiros. Não é recomendável que conselheiros sejam amigos íntimos ou próximos. Eventualmente, o conselheiro precisa recomendar a demissão ou desligamento de alguém. Isso, entre amigos, fica um papel muito complicado. Há um claro conflito de interesses. O recomendável é pegar pessoas que tenham experiência no aconselhamento, pessoas que não vão interferir na gestão, não devem, não podem, elas não se reúnem no dia a dia do negócio, mas devem ter um mínimo de conhecimento daquela atividade da empresa. E essas pessoas devem saber interagir entre eles também. Se você tiver um conselho composto com 3 ou mais pessoas, é importante que essas pessoas saibam como interagir, como ler o seu negócio. E a maneira como eles devem ter também regras internas sobre como eles devem agir em que situações. Eu gostaria de pedir aí à Câmara para focar aqui esse código do IBGC, acho que já está aparecendo aí na tela. Eu recomendo que vocês oportunamente vejam esse código de boas práticas editado pelo IBGC. É um código que é muito ilustrativo das recomendações que devem ser feitas. Nessa pergunta, um ponto que eu acho muito importante é a gente lembrar o que está escrito aqui no código, a recomendação da diversidade. Quer dizer, não adianta pôr todo mundo igual. Quer dizer, o que se espera de um conselho é a diversidade. E outro ponto que é muito ressaltado aqui no código é a questão da independência dos conselheiros. Professor, gostaria de mais algum comentário sobre esse tema? Não, acho que eu gostaria de deixar a abertura, na realidade, eu não sei, acho que seria importante, né, para qualquer interesse de contato e esclarecimento dessas dúvidas do que nós explanamos aqui. Né? Certamente. Entre em contato com o Conselho Regional de Administração. Antes de passar aqui a pergunta número 2, eu gostaria de pedir aí a direção que pusesse o quadro número 2. No quadro número 2, eu estou querendo só deixar claro para vocês que, enquanto eu também faço a parte do IBGC, quais são as visões aqui que nós estamos tentando destacar. O IBGC procura ser a principal referência nacional em governança corporativa
defendendo conceitos e disseminando práticas. E para o CRA, é sobretudo através desse grupo de excelência e governança corporativa, preocupa-se em avaliar as implicações da governança com o envolvimento dos administradores. Esse tem sido o foco do nosso grupo de excelência e para o qual convidamos vocês a participar. Vamos à pergunta próxima, que é de Mariana de Bauru. A profissionalização da administração é fundamental para a perenidade da empresa? Mário, você quer fazer alguns comentários? Sem dúvida, eu acho que o conselheiro não só deve ter uma clara noção da sua atividade, como da sua responsabilidade. O improviso aqui não tem espaço. É de alto risco. O conhecimento não só das suas atividades, da atividade do negócio, mas das suas responsabilidades legais, formais, é crítico. E isso só é possível se ele tiver uma educação continuada, assegurada nesse sentido. Né? Hélio, gostaria de ainda alguma complementação sobre a indagação da Mariana? Não, sem dúvida. Acho que o Mário colocou bem, né? Identificada a fase em que se encontra o crescimento da empresa, evidentemente que a criação de um conselho consultivo dará sustentabilidade para um crescimento posterior, né? Sem passar por esta fase, realmente eu acho que o processo, né, pós conselho consultivo realmente se torna um elo enfraquecido aí, né, nesse crescimento, nessa jornada, né? A Mariana, que fez a pergunta da profissionalização, acho que sobre o tema a gente pode fazer mais uma indagação. Quer dizer que então numa empresa familiar, a pessoa da família não pode ser diretor, gerente, não pode ser mais nada, tem que ser só profissional? Como é que fica? Não, pode sim, né? Não só pode, como... Eu acho que o empreendedor de visão, ele já se preocupa desde o início quais são os familiares que têm qualificação técnica, profissional, e quais podem se identificar com o seu negócio e que papel eles poderiam exercer lá dentro. E ele mesmo, ao longo do tempo, vai em algum momento perceber que vai ser muito mais útil ele participar de um conselho, seja ele consultivo ou administrativo, e deixar as novas gerações incumbidas da parte executiva do negócio. Importante é ele saber, nesse momento, cortar aquele cordão umbilical com a parte executiva, com a atividade executiva, e se concentrar mais nos aspectos estratégicos e na visão geral do negócio. E não se preocupar com o dia a dia da empresa, mas nada impede que familiares com qualificação técnica e profissional participem em qualquer atividade, seja ela executiva como de conselho. Ou seja, nós entendemos aí pelas ponderações que profissionalização não significa barrar a entrada de acionistas da família no negócio. Não. Desde que devidamente capacitados. Né? Eu acho que isso a gente poderia pegar aí nas grandes empresas, a gente vê que muitos dos acionistas, da família dos acionistas, participam na direção, mas com um crivo de qualificação muito, muito intenso. Né? Você ia falar alguma coisa mais? Eu acho que é fundamental o empreendedor avaliar bem quais são os interesses, qualificações e particularidades de cada familiar. A pior coisa que existe é quando ele tenta, como ele citou o exemplo do dentista, do consultório logo no início, onde ele tem uma grande expectativa de que meu filho vai fazer exatamente o que eu fiz e vai dar continuidade ao meu negócio.
esse é o primeiro passo para eventualmente definir o fim do seu negócio. Então, tenho visto em casos práticos em que o empreendedor, em algum momento, percebeu que o filho não tinha nenhuma afinidade, mas que alguém distante da família tinha muito mais qualificação técnica e profissional para isso. Ele tem que estar preparado para lidar com isso e saber como posicionar esse familiar dentro do seu negócio. Né? Bom, tem a Sandra de Goiás, complementando a indagação de William de Rondônia, está perguntando o seguinte: como identificar se minha empresa tem porte suficiente para justificar a criação de um conselho de administração? Qual dos dois gostaria de dar aí uma... Talvez eu pudesse citar um exemplo prático que eu vivenciei e ainda participo nisso. O empreendedor inicial constituiu uma empresa e em algum momento faleceu. A sucessora é uma filha nova, 20 e poucos anos, e que já escolheu, antes do falecimento do pai, de que ela gostaria de estudar artes cênicas, mas não participar da atividade industrial do pai. O que fazer nesse momento? Essa é uma garota que, de repente, estava numa situação, sabendo que a atividade teatro não é exatamente uma que vai assegurar o seu padrão de vida, de que ela não pode dispensar, simplesmente vender ou passar à frente o negócio que dependia fortemente das particularidades do seu pai, o fundador. Foi onde a família decidiu, então, constituir um conselho consultivo. Convidaram profissionais do mercado, não vinculados à família, e falaram: olha, esse é o nosso negócio, não entendemos disso, o fundador foi-se, mas parece uma coisa interessante e lucrativa, e como dar continuidade ao meu negócio. Uma pequena empresa, conduzida praticamente somente pelo seu empreendedor e seus funcionários. O conselho consultivo praticamente assumiu de maneira independente digamos, a orientação estratégica do negócio, e ajudou a contratar executivos profissionais no mercado que melhor se ajustassem às características da empresa. Nós temos aqui uma pergunta do Daniel, aqui de São Paulo. Qual é o perfil ideal para ser membro de um conselho de administração? Doutor Alberto, o senhor poderia responder. Eu gostaria de ficar isento. Conflitos de interesse. Conflitos de interesse. Eu acho que, novamente... Vamos ver a visão acadêmica. Mais acadêmica. Uma visão mais acadêmica. Prática. Né? Não, evidentemente que são algumas competências, né? Acho que cabe aqui a gente entender o que são competências, né? A competência ela é pautada quando se tem determinado conhecimento. É preciso a educação formal, evidentemente, uma certa educação formal. E habilidades. E habilidade você só conquista com experiência. Então, esse perfil de um candidato a conselho de administração passa, eu acredito, por essas competências e que claramente são pessoas já reconhecidas no mercado, né? E que poderão e conseguirão tomar as rédeas da questão diretiva, não a execução, mas a questão estratégica corporativa, né? Isso me leva também a uma outra ponderação. O convite para participar em conselho de administração, normalmente, era feito de uma maneira muito ainda amadora, ou seja, eram os amigos de clube, os vizinhos amigos que eram convidados para preencher cargos de conselho. Na realidade, isso mostrou-se totalmente inadequado, porque muitas vezes essas pessoas não estavam preparadas para dar uma contribuição esperada para a empresa.
Daí a importância da qualificação que está se referindo o professor Hélio. E a nível mundial, isso é uma preocupação tão grande que foi criada uma certificação para conselheiros. Certificação essa que atesta a qualificação de pessoas para participarem em conselhos. Esse é um tema muito interessante e fundamentalmente ligado com a preocupação da educação continuada. Ou seja, quem se preocupa em participar de um conselho, em procurar uma certificação, deve assumir o compromisso de uma preocupação de educar-se continuamente, estar se atualizando ativamente. Esses eram os temas que eu acho que dava para a gente abordar hoje. Eu queria agradecer sobremodo a atenção de vocês todos. Gostaria de sugerir que houvesse mais interação, que vocês encaminhassem suas perguntas aqui para o grupo. Será por via do portal do conhecimento, do SFA, que nos encaminhará. Mas é sempre muito interessante a gente poder discutir com vocês essas questões de governança. Eu acho que deve ter ficado claro para vocês que governança não é uma coisa que se aplique absolutamente igual numa empresa e em outras. Depende do estágio, depende da estrutura, depende do momento, até do momento político. Enfim, são coisas que vão se complementando e por isso que nós afirmamos que é uma jornada e não é uma prática de aplicação específica, matemática. Né? Agradeço aí a participação de todos e conto com as indagações que vocês vão nos encaminhar. Muito obrigado. Vou pedir ao Hélio e ao Mário que também terminem aí a participação. Agradeço aí a participação de vocês e colocando realmente à disposição o grupo de governança aqui do CRA, né? À disposição para a interação, não só aqui pelo portal, mas também colocando o grupo à disposição para qualquer dúvida. Agradeço também a atenção dispensada e ficamos à disposição de eventuais perguntas que vocês tenham. Obrigado. Muito bem, como viram, tivemos um rico debate nesta tarde. Eu agradeço ao Whittaker e a todos os membros da mesa por essa participação neste encontro nesta tarde e desejo a todos vocês que possam interagir conosco, possam trazer essas perguntas que ainda serão respondidas pela plataforma do conhecimento. Lembrando que, para aqueles que precisem dos seus certificados, o processo é simples e desburocratizado. É apenas com um clique você conseguirá emitir o seu certificado pela plataforma do conhecimento. Muito obrigado e até a próxima.